O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Vamos dar continuidade ao capítulo 5 que nós iniciamos semana passada. Essa é a segunda aula da sequência de 3 que nós fazemos gravadas para depois, na quarta, nós fazemos um resumão, né, na presença de todos ao vivo. Né? Por isso que eu venho aqui primeiramente agradecer a todos vocês que estão deixando seus comentários. Quem não deixou, vá lá, deixe seus comentários em relação às aulas, o que vocês entenderam do texto, o que vocês entenderam dos ensinamentos, porque são esses comentários que nós utilizamos lá no dia do Evangelho, no dia do ao vivo, e aí esses comentários que vão dar os subsídios para o nosso estudo. Então, vamos contribuir, vamos nos ajudar, porque juntos a gente consegue aprender mais, tá bom? Então, obrigado àqueles que estão deixando, e quem não deixou, vai lá, deixa o seu comentário rapidinho, as suas sugestões, suas críticas, não importa, nós vamos acolher o que vocês deixaram, tá bom? Dito isso, curtam os nossos vídeos do canal, não precisa ser necessariamente essa aula, mas todas as aulas, porque quando a gente dá essa curtida, dá esse joinha, o YouTube leva a mais pessoas que estão buscando sobre o assunto e a gente vai conseguir, de alguma forma, alcançar mais corações. Tudo bem? Bom, dito isso, vamos iniciar, então, o nosso estudo. E, para quem me conhece, sabe que, antes de mais nada, eu gosto de iniciar com uma prece, porque a prece, ela nos deixa mais próximo de Deus, nos deixa mais próximo da espiritualidade amiga. Isso faz com que a gente chegue nesse ambiente virtual assim com mais inspiração, com mais força, nós entremos verdadeiramente nessa sala de aula que é esse estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá? Vou colocar aqui primeiro plano uma imagem do Mestre Jesus, agora de braços abertos, todos já devem estar vendo, e ele está contente porque nós estamos aqui nos dedicando um tempinho das nossas vidas para ouvir as suas palavras, para compreender um pouquinho o seu ensinamento. E esse ensinamento que ele deixou por amor. Então, graças a isso, vamos, neste momento, agradecer, né, esse amor, esse ato de amor de Jesus, que não precisava estar aqui na Terra, não precisava se rebaixar, porque ele já era um espírito perfeito, mas ele veio nessa carne pesada, veio mostrar para a gente como nós deveríamos viver da melhor forma possível, aguentando as adversidades, aguentando as dores, sem murmurar e agradecendo a Deus por essas oportunidades. Então, vamos agradecê-lo, então, por ter sofrido por nós, para nos mostrar o caminho da felicidade que nos leva à verdadeira morada, né, ao verdadeiro reinado, que é o do plano espiritual. Então, Pai querido, neste momento nós agradecemos essa oportunidade. Estamos aqui com esses instrumentos, apesar da distância, com esse instrumento que nos possibilita nos conectarmos e que nós possamos, Pai, com sua inspiração, com a inspiração da espiritualidade amiga, entender, compreender ao máximo esses ensinamentos para que colocarmos, como eu sempre digo, em prática em nossas vidas. Abençoa a todos nós, abençoa os nossos familiares, abençoa a todos aqueles que hoje
clamo por ti, que necessito do teu amor e do seu amparo. Que eles possam sentir a sua presença divina a lhe estender a mão. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo. Hoje, como eu havia dito, nós vamos continuar o estudo do capítulo 5, né? Vamos adentrar no capítulo 19 hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Bom, hoje é nosso encontro 16 desse estudo de Marcos, e nós vamos dar continuidade, na verdade, ao capítulo 5, como eu havia dito, item 19. E ele diz o seguinte para nós: ele não o permitiu, mas diz: vai para a tua casa, para os teus, e anunciar-lhes quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Marcos 5,19. Essa passagem é bem interessante, né? Porque ela claramente traz para a gente, quem conhece essa passagem, essa comunicação que existe entre o plano espiritual e o plano físico, né? E essa passagem, ela nos mostra justamente, ela faz parte de um relato sobre um encontro entre Jesus, Cristo, né, de nosso mestre, e um homem que estava possuído naquele momento por espíritos malignos, né, na região de Gadara, tá? Então, ela é uma passagem que mostra essa ligação que existia entre esse homem e um espírito que estava fazendo mal a ele. E nesse versículo, o homem que havia sido liberto, acabava de ter sido liberto dos espíritos malignos, desejava seguir Jesus. Era tanta gratidão que ele possuía, que ele desejava seguir Jesus, queria tornar-se um de seus discípulos, queria tornar-se um daqueles que iam seguir Jesus em todos os momentos da sua vida. No entanto, Jesus, que nunca perde uma oportunidade de ensinar, instruiu a fazer algo diferente, né? Ele disse o quê? O que Jesus disse? Não, vai para a tua casa, para os teus, né? Anuncia-lhes quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, essa mensagem de Jesus, ela é significativa por várias razões, né? Primeiro, Jesus demonstra aqui claramente a misericórdia que Deus, nosso Pai, que ama a gente incondicionalmente, tem, né? E demonstrou essa misericórdia ao libertar o homem desses espíritos malignos, né? O que representa uma transformação, né, na vida desse homem, né? Uma profunda transformação. E em vez, isso é bem interessante, de permitir que o homem o siga imediatamente, Jesus o instrui a voltar para casa e a compartilhar com a sua família e a comunidade ao seu redor, né, as maravilhosas coisas que Deus havia feito por ele, né? E, destacando, né, nesse ato a importância do testemunho, a importância que nós temos em testemunhar a presença de Deus na nossa vida, né, essa presença pessoal, esse testemunho pessoal na nossa vida, e a disseminação, né, dessa fé que nós temos entre as pessoas mais próximas, né, de nós. Então, Jesus, com a sua sabedoria, falou: leve isso aos teus, aos seus amigos, aos seus familiares, né? Então, essa instrução, ela pode ser vista claramente como uma forma de Jesus estabelecer uma base sólida, né, para o crescimento do cristianismo naquela região, naquela época, né? Ao enviar o homem de volta para casa, para a sua comunidade, ele cria um elo, né, um elo de ligação entre o seu testemunho, né, e as pessoas que conheciam antes da sua libertação, porque as pessoas sabiam como é que ele estava, né, que pode claramente tornar o seu testemunho muito mais impactante, muito mais verdadeiro, muito mais convincente, tá certo? Além disso, a gente pode extrair dessa passagem
uma ênfase grande, né, na importância da gratidão, né, do reconhecimento das bênçãos de Deus. Então, o homem foi instruído, como nós acabamos de falar dessa gratidão, a contar, né, quantas coisas o Senhor havia lhe feito de bom, né, por misericórdia dele, né, destacando, né, a importância de reconhecer e compartilhar as bênçãos de Deus e as suas misericórdias divinas, né, em nossas vidas, tá certo? Então, é bem interessante essa passagem, né? Vista rapidamente, pode não mostrar nada, mas a gente consegue extrair daí muita coisa se nós dermos uma estudada com uma certa profundidade, com um certo critério, né? Vamos agora, então, à parte do texto que o Emmanuel nos traz, né? É um texto do Reformador, né? Que se chama Teste, né? Está aí na tela o primeiro parágrafo desse texto, e diz o seguinte: a exortação do Cristo ao obsediado, restituído ao próprio equilíbrio, dá que pensar. Dá que pensar. O que esse primeiro parágrafo quer nos dizer, né? O que ele está querendo nos mostrar com isso? A frase, a exortação de Cristo ao obsidiado, restituído ao próprio equilíbrio, dar que pensar. O que quer dizer isso? Parece ser uma reflexão, não é? Parece ser uma reflexão sobre a ação de Jesus em relação àquela pessoa que estava sofrendo, que estava sendo obsidiada espiritualmente, né? Sob a influência negativa dos espíritos encarnados. Então, se a gente analisar essa frase assim de forma mais criteriosa, nós podemos extrair o quê? Olha só, a exortação do Cristo ao obsidiado. Isso se refere ao momento, exatamente ao momento em que Jesus se dirigiu àquela pessoa que estava sendo afligida, né, por influências negativas, por influências espirituais, possivelmente, e o texto deixa isso um pouco claro, uma obsessão espiritual. E no contexto dos ensinamentos cristãos, Jesus era conhecido, verdadeiramente, por sua capacidade, né, de curar e libertar, né, pessoas dessas influências espirituais negativas, o que é frequentemente, claramente descrito nos evangelhos, né? Aí quando no texto fala assim, restituído ao próprio equilíbrio, então essa parte da frase aí destaca o efeito, né, da intervenção de Jesus. Onde ele chegava era tanto magnetismo, era tanto amor, que nada de ruim conseguia permanecer no mesmo lugar, né? Então ele não apenas libertou a pessoa das influências negativas, mas também, e principalmente, restaurou o seu estado de equilíbrio, o seu estado de saúde espiritual, refletindo claramente a ideia de que a presença de Jesus, como eu acabei de dizer, tinha poder, né, de trazer cura espiritual e restauração aonde quer que ele alcançasse. Não existe aquelas pessoas onde a gente chega num lugar, a gente sente aquela presença, uma pessoa chega assim, sente aquela presença pesada. Então, agora tu imagina uma presença de amor, mas um amor irresistível, como Jesus devia emanar onde quer que entrasse, né? Então, era isso que se refere ao texto. E aí tem uma parte aqui do texto, ao final, que dá que pensar. Dá que pensar é uma expressão que sugere claramente a situação, né, ou uma ação, né, de Jesus provocar reflexão, de provocar contemplação, né? E aí, em outras palavras, a intervenção de Jesus na vida do obsidiado é algo que levanta para nós questões e pensamentos, né, profundos sobre a influência da espiritualidade e dos maus espíritos também em nossas vidas, né? O poder da fé e a capacidade, né, de cura quando nós conseguimos nos conectar com os bons pensamentos, com a energia, com o amor de Deus, né? Então, em resumo, a frase parece destacar, né, nesse contexto, a capacidade de Jesus de curar e restaurar pessoas que estavam sob a influência, né, de espíritos negativos, né, espíritos ditos malignos, mas eu não gosto muito de falar malignos, porque todos nós somos filhos de Deus, e eu acho que e Emmanuel fala bem isso, né, que o homem é mais frágil do que mal, né? Então, pessoas que são frágeis diante das suas dificuldades, né? E com esse episódio pode se levar as pessoas puderam poder sobre a natureza, da espiritualidade, o papel, né, da fé na cura espiritual. Então, é uma reflexão sobre o poder realmente de transformar, né, o poder curativo
que Jesus possuía em sua vida. Tá bom? Vamos prosseguir então. Tá travado aqui, mas vamos lá. Jesus, inicialmente, não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das Boas Novas, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. É um pouco do que nós já falamos, né? Lá na interpretação dessa passagem, né? Então, esse texto ele está mais uma vez descrevendo o episódio de Jesus, né, com o indivíduo que estava obsidiado. E a gente, ao analisar essa parte desse texto, a gente pode dizer assim: Jesus inicialmente não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das Boas Novas, né? Então, a pessoa expressou o seu desejo, né? O homem expressou o seu desejo de seguir Jesus como discípulo e a participar ativamente, né, da sua missão, de compartilhar as boas novas ou ensinamentos espirituais, mas Jesus achou por bem não fazer agora, né? Aí fala lá, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Então, a pessoa estava entusiasmada, né? Ela estava eufórica, com tanta gratidão, ela queria compartilhar publicamente a alegria que sentia após algum tipo de experiência espiritual e o benefício que essa experiência trouxe, né? E aí ele continua aqui no texto: ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro. Em vez de aceitar imediatamente o pedido, Jesus manda ele fazer isso da mesma forma que nós explicamos, né? Para revelar aos familiares os benefícios de que fizera depositário ante a providência divina. Ou seja, a sugestão de Jesus aqui é que a pessoa deveria compartilhar com a sua família os benefícios espirituais ou as graças que recebeu de Deus. Então, essa passagem, ela pode ser interpretada de várias maneiras, né, esse texto aqui, mas uma interpretação possível é aquela muito parecida com aquela que nós demos, né? É que Jesus valorizava muito a importância das relações familiares e a responsabilidade de cuidar de seus entes queridos. Então, ele poderia estar ensinando que antes de se comprometer completamente com a missão apostólica, era essencial que a pessoa cuidasse dos seus laços familiares e principalmente compartilhasse essa mensagem espiritual com aqueles mais próximos dele, né? Para que ele também fosse o testemunho do benefício que Jesus, que Deus era em sua vida, né? Então, como disse, pode ser vista também, né, uma mensagem, uma demonstração, né, do princípio de que o amor, né, e a espiritualidade devem começar onde? Em casa, né? A gente não sempre ouve isso aqui no Evangelho, né, que a caridade começa em casa, né? Então, que essa caridade, com esse amor, deve começar em casa, com as pessoas que ele amava, compartilhando, né, a mensagem de Deus com as suas famílias, tentando mudar no seio familiar algum sentimento contrário ao amor, né, mostrando mostrando também para as comunidades locais que antes de se aventurar nas missões mais amplas, ele estava ali para testemunhar, fazer o amor, mostrar o amor de Jesus para com ele, né? Então, e além disso, né, eu acho que a gente pode também, interpretando um pouquinho mais longe, a passagem enfatiza a importância, né, como eu disse, bem clara, né, de trazer esse testemunho, né, das bênçãos de Deus. Então, além da preocupação com a família, do cuidado com o lar, esse testemunho era bem visto, porque era a forma que Jesus tinha de passar, de transmitir o seu amor, né? Então, era a forma de transmitir os seus benefícios espirituais aos outros, incluindo a família, incluindo os amigos, né? Por parte do papel, né, de um seguidor de Cristo, né? Por parte de alguém que realmente foi abraçado e curado por ele. Ou seja, em resumo, o que a gente pode trazer dessa passagem é que ela ressalta, sem dúvida nenhuma, essa interconexão, né, entre a espiritualidade, a família, a missão, né, de divulgar a mensagem espiritual, sugerindo, claro, que a atenção às relações familiares e o compartilhamento da fé com eles, né, com esses entes queridos, são passos significativos, importantes para todos nós, né, no caminho espiritual.
Tá certo, meus amigos? Eu acho que está bem claro isso, né? A gente não tem dúvida em relação a isso. Vamos prosseguir aqui, passar mais um texto. Indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no currículo mais íntimo, seja no lar, aquilo que a gente está falando, né? Seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõe, diante daqueles que nos conhecem, as deficiências e falhas, é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los. Com isso, com êxito, em plano mais vasto e mais elevado. Então, vamos lá. Olha só. Essa parte aqui, quando ele fala assim, indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer. A passagem começa destacando, né? Que a mensagem que está por vir é indiscutivelmente o quê? Uma lição. Uma lição que o Senhor nos dá para reconhecer algo importante. E que algo importante é esse? Olha só o que continua o texto dizendo. Que no currículo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Ora, aqui o texto sugere claramente que devemos demonstrar e mostrar, né, as virtudes que adquirimos no ambiente mais próximo e familiar, seja em casa, seja no local de trabalho, ou seja onde for, não é? E aí ele continua, isso porque anunciar princípios superiores através da aplicação prática, a renovação e o aperfeiçoamento que nos impõe. Ora, a passagem argumenta que, ao praticar essas virtudes em situações do nosso cotidiano, né, estamos, na verdade, anunciando, né, estamos propagando princípios éticos elevados, né, e aplicando-os, claro, a nossa renovação, ao nosso aperfeiçoamento pessoal. Então, toda vez que a gente para ensinar, para falar algo que nos tocou, que nos fez evoluir, nós estamos ajudando, servindo de instrumentos de Deus para isso. Tá? E aí ele continua, diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas. Olha, quem mais conhece nossas deficiências e falhas do que os nossos entes queridos, do que nossos amigos mais próximos, né? Então, o texto destaca claramente a ideia que as pessoas próximas de nós, como familiares e colegas de trabalho, conhecem nossos pontos fracos, as nossas imperfeições, o que torna essa demonstração, né, dessas virtudes ainda mais desafiadora, ainda mais significativa, porque eles, ao repararem a nossa mudança, vão notar claramente o quão nós conseguimos ser tocados por essa mensagem de Cristo, né? E aí, no parte final do texto, ele fala, é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los com êxito em plano mais vasto e mais elevado. Ora, a passagem, ela conclui aí, no final, né, argumentando que, ao demonstrar virtudes e princípios éticos em nossos relacionamentos, né, ao demonstrar esses princípios éticos em nossos relacionamentos mais próximos, estamos realmente testando a nossa capacidade de compartilhá-los com sucesso em um contexto mais amplo e de maior alcance. Por que será, né? Por que o lar, o ambiente familiar, é um laboratório muito mais difícil de propagar esse amor? Porque no ambiente familiar nós estamos mais relaxados. Nós temos a gente não necessita de aprovação, porque nós estamos num ambiente de pessoas que nos amam, né? E muitas vezes nós somos intransigentes, nós somos exigentes, nós somos muitas vezes grosseiros, ou não mostramos que nós somos verdadeiramente nesse ambiente. Então, essa mudança dentro desse ambiente se faz muito mais, não é difícil, mas se torna impõe mais uma certa resistência, né? Porque a gente está acostumado a um tratamento muitas vezes descuidado com essas pessoas no ambiente familiar, com o irmão, com o pai, com o filho, né? Porque pessoas que nós estamos já com aquele costume de um tratamento diferenciado. Então, o texto ele destaca quão importante é esse laboratório familiar, esse laboratório de amigos, da comunidade que conhece as nossas mazelas. E a gente mostrar que vencer, o que mudou para essas pessoas é realmente desafiador. Então, o texto ele enfatiza claramente a importância de viver de acordo com os princípios éticos em situações do cotidiano, especialmente
nos nossos relacionamentos mais próximos. Isso não apenas demonstra, ao meu ver, né, ao meu sentir, a solidez das nossas virtudes, mas também nos prepara, como eu disse, a compartilhar esses princípios em uma escala mais ampla, uma escala maior. Aqueles que não nos conhecem, aqueles que não sabem as nossas mazelas, da nossa luta, né, fica muito mais fácil para eles quando mostrar dentro de casa. Né? É uma reflexão importante sobre a importância dessa prática pessoal dentro, né, desse nosso círculo mais próximo. Né? E aqui nós trazemos um texto bem curtinho, preparatório para o parágrafo final, que diz: a indicação não deixa dúvidas. Ora, isso aí é um texto claro, né? Está dizendo que o que Jesus está nos dizendo é uma mensagem direta, uma mensagem concisa, o que Emmanuel está nos falando, né? Enfatizando que a indicação é uma questão clara e que não deixa espaço para dúvidas, né? Então, isso sugere que, nesse contexto que nós estamos estudando aqui, a informação que está sendo fornecida é tão evidente, é tão inequívoca, que não requer nada mais adicional, não é? Então, vamos ver a conclusão que o Emmanuel nos traz desse texto, nesse último parágrafo que eu vou compartilhar com vocês. Se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens da vida eterna, procuremos comunicá-las. Olha só, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo. Olha só isso, hein? Primeiramente aos nossos, aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. Se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor junto à humanidade, nossa família maior. Esse texto é do O Reformador, setembro de 1964, página 198. Olha só, né? O grande laboratório. Onde é esse grande laboratório, né? Então, o texto ele traz claramente aquilo que nós acabamos de falar, né? A importância de assimilar e comunicar as mensagens de vida eterna, atribuídas a Jesus, enfatizando essa necessidade de começar a demonstrar esses ensinamentos aqui, dentro do nosso círculo familiar, no círculo de amigos, né? Quando ele fala assim, e já nos aproximamos do Cristo assimilando-lhe, se já nos aproximamos do Cristo assimilando-lhe as mensagens da vida eterna, isso sugere a medida que nós nos aproximamos do Cristo ou buscamos seguir seus ensinamentos, devemos, claro, sempre internalizar, sempre compreender essa mensagem, não é? De vida eterna que ele transmitiu, implicando necessariamente em adotar esses princípios que nos é fornecido, esses princípios espirituais que ele nos ensinou. E aí, nessa outra parte do texto que nós estamos aqui resumidamente falando, ele fala que procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo. Eu achei isso lindo, né? Primeiramente aos nossos. Antes de falar do texto completo, eu sempre digo, né, que nós só lembramos de Jesus mais de 2000 anos depois, não só pelo que ele falou, por esses textos que ele nos deixou, mas principalmente pelo seu exemplo, né? Porque se as palavras elas ensinam, o exemplo ele arrasta, né? E Jesus arrebatou os nossos corações há mais de 2000 anos atrás por conta do seu exemplo, né? Então isso eu acho bem importante de enfatizar que o nosso exemplo é fundamental. Então a passagem ela destaca bem isso, né? A importância de comunicar as mensagens não apenas por palavras, mas principalmente por ações. O idioma do exemplo que ele cita sugere, né, claramente que devemos viver de acordo com esses princípios. Nossos atos eles têm que ter coerência com aquilo que nós falamos e dizemos, né, e demonstrá-los em nossa própria conduta, né. Além disso, a gente pode extrair da passagem que o fato dela ressaltar que a nossa primeira responsabilidade é compartilhar esses ensinamentos com a nossa própria família, o círculo mais próximo, né, mais restrito, né? E aí ele diz, se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, aí ele fala claramente, né? Então o texto ele compara a vida familiar a uma escola doméstica, né? Onde somos examinados com mais rigor em relação à nossa aplicação prática
desses ensinamentos nobres que nós tentamos professar, né? Em outras palavras, a nossa capacidade de viver de acordo com os princípios que aceitamos deve ser testado nesse grande laboratório, né? Sempre deve ser demonstrado nesse grande laboratório que é essa vida familiar, onde somos mais conhecidos da nossa essência, da nossa intimidade, né? E aí, já finalizando, essa última parte que eu quero destacar, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor junto à humanidade, nossa família maior. A passagem, ela está concluindo aqui e sugerindo que se formos bem-sucedidos em viver e comunicar esses ensinamentos dentro do nosso seio familiar, estaremos preparados para o nosso testemunho, para testemunhar essa mensagem de Cristo diante de toda a humanidade. A família é vista como um campo de treinamento aí, né, essencial, né, fundamental, né, prioritário para compartilhar os ensinamentos espirituais em um contexto mais amplo, né? Então, a mensagem ela enfatiza, ao final, a importância, né, de praticar, de pregarmos, especialmente dentro de nossas famílias, nossos entes queridos, como um pré-requisito, vamos dizer assim, né, para podermos compartilhar efetivamente a mensagem espiritual para o mundo, né, para outras pessoas, né? E ela também destaca a ideia de autenticidade, né, e de coerência com a nossa conduta, né, que são cruciais para que a gente possa abordar essas questões de fé e espiritualidade. Não adianta nós falarmos uma coisa e fazermos de forma diferente. Não vai haver coerência. E as pessoas podem ser enganadas há um tempo, mas ao longo de um tempo elas vão perceber quem você realmente é, como você realmente age. Elas vão ver as suas obras, não só as suas palavras. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Tá bom? E era isso, meus amigos. Eu só tenho realmente que agradecer a todos vocês pela paciência de estar aqui comigo hoje, agradecer pela oportunidade que eu sempre tenho e que a gente possa caminhar brevemente, né, juntos aí sempre, nesse processo de evolução que a vida nos impõe. Mais uma vez eu agradeço, eu vou colocar aqui mais uma vez a figura amiga do Mestre Jesus e vamos caminhar, tá bom? E estamos aqui para qualquer coisa, deixe seus comentários, as suas percepções sobre essa aula de hoje e vamos nos preparar. Essa é a segunda aula, temos mais uma terceira e aí depois nós vamos fazer a nossa aula ao vivo, recapitulando um pouquinho disso que nós aprendemos agora, tá? Vou colocar aqui na caixa alta, né, em primeiro plano, a figura amiga do Mestre Jesus e vamos agradecer. Então, Senhor, Mestre querido, nós encerramos nosso estudo de hoje com um sentimento de gratidão, agradecendo pela oportunidade, mais uma vez, como foi dito inicialmente, de podermos aprender um pouco mais. E mais do que isso, que nós possamos propagar esses ensinamentos a todos aqueles que necessitam. E como o Senhor bem destacou, especialmente em nossas famílias, nosso grande laboratório de amor, que nós possamos ser exemplos para nossos filhos, nossos parentes, nossos pais, esposos, irmãos, nós possamos ser luz na vida daqueles que amamos e daqueles que necessitam de nós ao nosso redor. Abençoa o nosso propósito de aperfeiçoamento e que nós possamos sempre contar com o seu auxílio. Que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos, vamos encerrar e até o nosso próximo encontro. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.